Bem-vindos ao 5 Gerações, o podcast onde não falamos só do que fazes, mas do que te move. Hoje eu trago para vocês um jovem que saiu de Angola para o Reino Unido, regressou com distinção e ousou desenhar o futuro dos mercados. Walter da Cruz Pacheco ajudou a estruturar a dívida pública, dinamizou a Bolsa de Dívida de Valores de Angola e hoje lidera o Kasai Segoic. A sua história mostra que a juventude pode ter mãos firmes até na gestão dos números mais pesados do país. E aqui nós temos o Walter Pacheco. Boa noite e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra para mim. Quem é o Walter fora dos títulos? Bom, o Walter fora dos títulos é uma pessoa simples, é pai, filho, é marido, é irmão. Eu sou uma pessoa que gosto de ficar em casa, com os amigos, com a família. Não gosto de interferir na vida dos outros. Também não me sinto muito confortável quando interferem na minha. Mas na verdade, se calhar eu diria que Walter é uma pessoa simples, uma pessoa normal. Que memórias guarda do Colégio Elisângela Filomena que leva na sua vida, nas decisões até hoje? Bom, o Colégio Elisângela Filomena foi um momento muito bonito, né, da minha vida. E no colégio, sinceramente, o Colégio Elisângela Filomena só tem das melhores lembranças que eu tenho de Angola, né, da minha infância. Ali fiz bons amigos, uns, inclusive até alguns são meus amigos até hoje em dia. E pronto, e foi se calhar o calor humano daquele colégio, desde as cantinas, desde os professores, desde a diretora adjunta, lembro de todos perfeitamente. Se calhar eles não se lembram de mim, mas eu lembro de todos perfeitamente. E essa é uma imagem muito forte da Angola que eu levei para fora e que se calhar quase que me obrigou a voltar, né? Esse calor, há algum professor ou algum momento marcante? Muitos momentos marcantes, mas se calhar o momento mais marcante que eu tive, cara, nem teve muito a ver, muito a ver comigo, né? Foi quando o meu sobrinho mais velho, eu lembro perfeitamente, eu vivia na altura com o meu irmão e foi o primeiro dia de escola do meu sobrinho mais velho. Ele também entrou no colégio, porque ele queria estar ao meu lado. Então, só o facto de ter levado ele a primeira vez, está aí todo emocionado, foi um momento marcante, né? Um momento de orgulho, portanto, foi um momento interessante. Nesta altura já tinha muita ligação com os números ou o sonho era outro? Eu sempre tive muita facilidade com números, né? Tive muita facilidade com números e na verdade na altura quando era mais jovem, quando era mais criança, o meu sonho era ser empresário. O empresário era a referência na altura, né? Era. Portanto, na altura o empresário era a referência do sucesso, então o meu sonho era ser empresário. Então eu gostaria de ser engenheiro para ser empresário na altura. Então eu sempre tive muita facilidade com os números, graças a Deus. Numa sala de adultos, nem sempre é fácil um jovem ser ouvido. Quando é que sentiu que estava a ser ouvido no meio dos adultos? Eu tive sorte, né? Quer dizer, e se calhar muita gente na minha posição esquece que sorte é importante, né? Eu tive sorte porque quando entrei na CMC, a CMC era uma entidade, ou é uma entidade, mas na altura, no meu tempo, era uma entidade gerida por então o presidente, o Dr. Acha Mangueira, e ele montou, portanto, os administradores eram todos séniores, adultos, né? Um desses administradores se calhar uma das jovens de maior referência no país, que é a Vera Daves, e nós tínhamos um ambiente de muita troca de conhecimento, muita troca de sabedoria. Então nós bebíamos muita sabedoria dos mais velhos e tínhamos um grupo de mais velhos que gostava de ouvir e aprender. Então isto me permitiu assumir cargos de gestão e liderança com 26 anos. O primeiro cargo de gestão e liderança que eu assumi foi como diretor de desenvolvimento de mercado na CMC. Eu só tinha 26 anos. Uau. Então, com 26 anos, foi um momento em que eu fazia parte integrante do grupo que desenvolveu o mercado de capitais em Angola. Então, se calhar, na altura já... Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Na altura, fui já aprendendo como ser ouvido, né? Mas também eu sempre lidei com... Eu sou o último de 8 irmãos. O meu irmão mais velho, temos quase 20 anos de diferença. Então, eu sempre lidei com pessoas muito mais velhas que eu, né? Então, sempre soube
Lembra-se da primeira vez que tomou uma decisão ou que a sua decisão mudou o rumo de uma conversa? Lembro-me de uma vez. Quer dizer, normalmente o jovem quando chega a um ponto em que a sua posição muda, o sentido de uma conversa, normalmente ele está em contramão, né? Então eu já tive aí umas 2 ou 3 vezes que eu me lembro perfeitamente, mas com 26 anos, 25, 26 anos, 26, 27 anos, em que, pronto, dei uma opinião que mudou o sentido da conversa. Essa opinião ainda se aplica nos dias de hoje? Não, na verdade, qual era a opinião? Só para contextualizar, a CMC, e se vocês conhecerem muito bem o perfil da doutora Asha Mangueira, ele é quase viciado em conhecimento. Ele é quase viciado em transmitir conhecimento. E nós todos bebemos disso. Mas na altura ele tinha a intenção de criar uma formação em mercado de capitais, ou seja, nós iríamos dar formação aos outros. Então, durante a discussão, todo mundo concordou da formação sem ser pago. Então, eu estou mal, com 26 anos. Como assim? A formação pague. Houve aí uma discussãozinha, mas mudamos o sentido da conversa. Todos foram pagos graças a mim. Mas se calhar, pronto, mas quer dizer, se calhar hoje em dia, já havia aí um espírito ambicioso. Nem sequer é uma questão, de ambição ou ganância, não. Nem sequer tem a ver com dinheiro em si. Só tem a ver deve haver fundamentalmente com o facto e isso é uma filosofia que eu tenho, que se quisermos alguma coisa de qualidade temos que pagar. Nós não iríamos ter tanta entrega como nós tivemos se não houvesse, também pagaram, era residual o montante. Mas pelo menos isto, né? Pelo menos isto criou uma entrega e na verdade até aquele foi muito bem sucedido, o curso. Depois do Elisângela, Filomena teve a oportunidade de estudar fora? Foi assim que aconteceu? Sim, eu fui muito Como é que surgiu esta oportunidade de ir para o Reino Unido? Antes de ir para o Reino Unido, eu primeiro passei uma parte da minha juventude, propriamente dita, desde os 10 ali até os 19 anos em Portugal. Portanto, eu fui para Portugal muito jovem. E depois de Portugal é que eu fui viver já sozinho para o Reino Unido. Como é que surgiu essa oportunidade? Foi para o Reino Unido? Sim. É engraçado. E para o Reino Unido, antes de Portugal, a minha mãe teve um problema de saúde. Eu tinha 10 anos, tive que acompanhá-la, né? 10, 11 anos, tive que acompanhá-la. Mas a ida para o Reino Unido, eu na verdade tinha entrado na faculdade, estava a fazer engenharia na faculdade e fui visitar o meu irmão mais velho, no Reino Unido. E quando cheguei na universidade do meu irmão mais velho, não sei se ele fez de propósito, estava lá sozinho, ele levou-me para eu conhecer a universidade dele. Até deram um cartão de um colega dele para eu poder entrar na biblioteca, etc. Quando eu vi o ambiente acadêmico no Reino Unido, eu disse, isso está noutro patamar, né? A qualidade, quer dizer, o investimento no ensino superior é muito superior ao onde eu estava em Portugal. Então senti que era melhor e fui. Fui para viver sozinho, arrisquei e fui. E se calhar deve ter sido das melhores, se não for a melhor decisão que eu já tomei. O que é que aprendeu em Bristol e Sussex, na Inglaterra, que sente que fez diferença na tua forma de pensar no futuro económico para Angola? Bom, ali aprendi digamos assim, a teoria económica, né? E isso é que mudou a forma de pensar. Mas o que eu senti, por exemplo, em Bristol, não digo que mudou a minha forma de pensar sobre o futuro da Angola, mas mudou a minha mentalidade. É que eu, quando fui fazer o curso superior em Bristol, eu não sabia falar inglês. Engraçado, falava muito mal inglês. A primeira aula que eu tive com o professor quando acabou a aula, disse, eu não percebi nada do que este senhor disse. Então eu era obrigado a gravar o que o professor dizia, ouvia durante 4, 5 vezes aquilo que o professor está a dizer, e depois ficava umas 4 ou 5 horas a estudar. Só com o tempo tu vais aprender a língua. Passado alguns meses eu já percebia, já era fluente em inglês. Exato. Só que o hábito manteve-se, o hábito do esforço, o hábito de estudar, do sacrifício manteve-se. E pronto, rapidamente tive bons resultados, né? Mas começou tudo numa dificuldade, numa debilidade, numa fragilidade que eu tinha, né? Qual foi o professor ou uma experiência que tenha marcado?
nesta altura? Naquela altura? Uhum. Naquela altura, do ponto de vista académico, o que mais me marcou do ponto de vista académico no Reino Unido digamos assim, é o espírito académico. Tu podes estar no Reino Unido, no refeitório, a comer, e ao teu lado vai estar um prémio Nobel da Economia ou da Física também a comer ao teu lado e a conversar contigo sobre futebol. Uau. Portanto, lá tem as pessoas têm essa simplicidade das pessoas serem e estarem. Não é? Uhum. É uma coisa importante. E outra coisa importante também que é importante entender sobre o Reino Unido como um todo é a cultura do feedback. Quer dizer, aconteceu o primeiro choque que eu tive lá, um dos primeiros choques que eu tive lá, é o professor acabar a aula e dizer: o que é que vocês acham? Não estou a dar bem a aula? Não estou. Quer dizer, aquilo na minha cabeça era inconcebível. Né? Na nossa cabeça, quer dizer, o professor é quase Deus, o chefe é quase Deus. Sim. E ele está preocupado em saber A opinião dos nossa alunos. opinião, porque ele quer ser cada vez melhor. Então, o poder que eles dão ao feedback é muito importante. Então, são algumas coisas que achei interessantes sobre aquela cultura. Né? Houve algum momento em que pensou em não voltar? Nunca houve nenhum momento em pensar que eu pensei em não voltar. Na verdade, quando acabei o mestrado, tive várias ofertas, né, para ficar por lá, mas tive a sorte de receber uma boa oferta e voltei. Né? Acho que eu fui já com um sentido de missão de querer voltar. Né? Decidir voltar já foi um ato de liderança? É uma pergunta. Nunca tinha pensado a coisa dessa forma, né? É uma pergunta até bem inteligente. Porque um líder tem de ter foco e saber o que é que ele quer, independentemente de ser desconfortável ou não. Está na Inglaterra, não posso queixar, mas não é propriamente a minha terra, né? Não tenho lá propriamente a minha família ao lado, né? E apesar de ter sido desconfortável, o indivíduo tem que ter sempre a mentalidade de que vamos seguir um caminho, obviamente adaptando-se, né, sempre, mas tem que ter foco. Né? Então, a decisão de querer voltar, na verdade, não deixa de ser uma decisão de liderança por ter foco, vontade de seguir um caminho, apesar de ter sido desconfortável durante o processo. Né? Ficou 9 anos em Portugal, desde os 10 aos 19, depois foi para a Inglaterra, outra realidade. Como é que foi regressar para Angola? Qual foi o primeiro choque que teve aqui, principalmente público? Bom, eu quando voltei trabalhei lá no privado um tempinho. Né? Okay. O primeiro grande choque que tive quando voltei para Angola é que em Angola, noutros países é mais fácil, é mais simples ser autónomo. Né? Em Angola há muita interdependência entre as pessoas. Né? Dependes de alguém para te apoiar uma boleia, dependes, né? Então, havia muita interdependência, esse é o primeiro ponto. Mas depois de ultrapassar isso, habituei-me rapidamente. Mas quando saí do privado para o público, o que mais me não digo chocou, mas o que eu achei mais estranho, mais diferente, foi o facto de no público escreve-se muito. Né? Escreve-se muitos memorandos, são papers, né? Escreve-se muitos memorandos, escreve-se muito. Para se tomar uma decisão, escreve-se muito. Sim. No privado, não, mandas 3 e-mails, o fulano concorda, aquela assina, aquela prova, e aí estamos sempre a avançar, né? Muito mais ágil. E a minha personalidade é uma personalidade assim, um bocadinho da agilidade. Né? Então, isso é o que mais eu devo ter feito, sei lá, uns 2.000 memorandos ou 3.000 memorandos no tempo que eu fiquei no setor público. Né? Mas também é bom, ajudou-me também a corrigir a escrita, ajudou-me a organizar o pensamento e ajudou-me, quer dizer, escrever é bom para organizar o raciocínio, mas pronto, muita escrita, né? Sempre ajuda como motivação para agir. Ajuda, sem dúvida, sem dúvida. Se olhar para trás, o que é que se sente que mudou? Angola ou o Walter? Não, Angola mudou muito. Angola mudou muito. O que eu vejo acontecer em Angola, fundamentalmente na minha área, que é uma área que cresceu exponencialmente, né?
Hoje, quando direi semente de rara, antigamente no mercado de capitais tinha 3, 4, 5 impulsionadores. Hoje em dia, se calhar os maiores impulsionadores são esses jovens que estão nas redes sociais e tal, veja coisas interessantes. Miúdos que fazem podcasts e análises interessantes, fazem análise. Eu acho que esse é o espírito, né? Exato. Esse é o espírito da coisa. E isso orgulha-me bastante, né? Ver que já existe um ecossistema a funcionar. E tem acompanhado essa evolução? Tenho acompanhei o processo todo, né? Portanto, eu acompanhei desde a regulação até a própria privatização da Bodiva. Portanto, acompanhei tanto na parte de fomento, né? A parte, digamos assim, a parte pública, política, né? Hoje em dia eu também faço parte do mercado que eu ajudei a criar. Então está um momento bastante interessante, bastante giro no mercado de capitais. Qual dessas mudanças acha que lhe ajudou mais a crescer como líder? Eu acho que o meu tempo no Standard Bank fez de mim um técnico rigoroso, né? Rigoroso e atento, como uma instituição rigorosa e atenta. O meu tempo na CMC deu-me latitude, deu-me capacidade de aprender muito sobre o mercado de capitais. O meu tempo na UGD deu-me, digamos assim, deu-me maturidade. Deu-me aí um assunto sério, então um assunto de Estado, o indivíduo tem que ser maduro, responsável e sério, né? A Bodiva é o meu bebê, o meu, como diz em inglês, my greater love, né? Então, estar na Bodiva, os últimos 4 anos os últimos 3 anos foram 3 anos especiais, e que, pronto, combinou com a própria privatização da Bodiva. Foi responsável por reestruturar milhares de milhões em dívida pública. Qual foi o momento mais desafiante, Walter? Foi o ano 2020, o momento mais desafiante da gestão da dívida pública no meu tempo. E mais concretamente em novembro de 2020. A Covid, só para terem uma ideia, nós tínhamos voltado da China no dia 8 de dezembro de 2021. Exato. Estamos da China, tínhamos a montar, portanto, o processo de negociação tinha começado há muito tempo. Na verdade, não sei se acordamos a pensar que o Covid já estamos a antecipar que ia haver uma crise, né? Então o líder tem que trabalhar sempre na antecipação. O líder vive no amanhã, o líder nunca vive no dia 2. Então nós antecipamos esses temas e fomos para a China no dia 4, eu penso, no dia 8 o Covid explode na China, né? O Covid explode 4 dias depois de termos saído da China. E por incrível que pareça, nós estamos para ir para a cidade de Hubei, onde começou mesmo o Covid. Portanto, tivemos sorte, né? Tivemos sorte. E quando começa o Covid do ano 2020, não sei se lembram, o petróleo chegou a negativo. O petróleo chegou a negativo, o mundo parou. Sim. Atrasou a vida de todo mundo, os planos, as agendas de todo mundo, ceifou a vida de muito boa gente. E o que eu fui sentindo? Um pânico generalizado. E eu fui sentindo, quer dizer, nós estávamos, é como se estivéssemos num avião, e eu fui sentindo o avião a guinar para baixo. As pessoas a entrar em pânico, o meu pessoal a entrar em pânico, quer dizer, estava todo mundo com medo de morrer, na verdade. Sim. Mas pronto, nós não podíamos recuar e tínhamos que continuar. E o novembro de 2020 foi o momento em que nos apercebemos que ou encontrávamos a solução de facto, ou então o avião, a dívida ia se tornar insustentável. Né? Como é que se lida com esse tipo de responsabilidades, essas decisões que podem afetar milhares de gerações? Bom, tu não dormes. Eu imagino não dormes. Que sim. No meu caso em particular, eu era quase obrigado a ficar a madrugada acordado para poder continuar a negociação lá. Então, quase literalmente o ano dormia 1, 2, 3 horas por dia e era com sorte, né? Então tu não dormes, tens de lidar com essas situações com muita responsabilidade e antecipando qualquer tipo de problema. Né? E como transmitir confiança à tua equipa? A transmissão da confiança depende muito do caráter de cada um. Por exemplo, nessa situação em particular,
A doutora Vera Daves eu sempre procuro. Não quer dizer que não esteja preocupada, não quer dizer que também não esteja dormindo. Sim. Mas sempre procuro, nunca sentes, né? Até quase que uma lufada de ar fresco. Tu estás aí sem dormir, conversas um bocadinho com ela e ficas... Voltas outra vez o reset, né? De grande paz. A minha forma, como eu estava, se calhar estava na área mais operacional, então eu tinha que estar muito mais em cima do acontecimento, né? Mas pronto, crise é crise, né? Crise é crise, estamos todos sob pressão, não é muito... Se tu queres manter a equipa focada na solução, não é culpar as pessoas, entras na solução, entras em campo, entras em jogo e vamos todos. E normalmente destas situações tira-se sempre um aprendizado. Qual tem sido o teu? O meu... Acho que nunca mais vou gerir dívida na minha vida. Não, o meu aprendizado nisso tudo é antecipar problemas, não é? Antecipar problemas. Nós temos que estar sempre a viver o amanhã. Então, um líder não pode ser confrontado com um problema grave. Tem que saber antecipar. É a principal lição disto. E depois, assumir a responsabilidade para ti. Obviamente que vocês devem calcular uma operação ou um processo dessa magnitude, obviamente tem supervisão ao mais alto nível, né? Então, mas não me cabe a mim dizer, não, a responsabilidade é do A e do B, dizer, não, a responsabilidade é minha, né? Então, cada um sabe qual é a sua responsabilidade. Ainda hoje, por exemplo, no momento em que eu estou na minha carreira, quando falamos em decisões que afetam gerações, o facto de sair do público para o privado, o facto de haver uma instituição da dimensão que é a GEMCOR ter dado uma responsabilidade ao angolano, que é raro. Né? Se nós olharmos com algum cuidado, poucos ambulantes têm a oportunidade que eu estou a ter. Exato. E a minha equipa, a mensagem que eu mando é muito clara. Nós temos uma responsabilidade muito grande, não só do ponto de vista financeiro e econômico, é uma responsabilidade também para os próximos também para dizerem, não, afinal tem alguns ambulantes que conseguem fazer bem as coisas, vamos apostar então também no ar, bem. Exato. Portanto, é um bocadinho um corta-mato, né? Um bocadinho um corta-mato nesse sentido. Neste momento, o Walter sente que a sua geração pode mudar a forma de gerir o país? Bom, a geração anterior, quer dizer, a minha geração qual é que é? Então, eu sou millennial, né? Eu sou da geração de 81 a 96, né? É uma geração que a nossa esmagadora maioria não teve na guerra. A geração anterior teve na guerra. Mas bebeu dos que tiveram na guerra. Mas bebemos na guerra. É verdade. Mas é engraçado, o ter estado na guerra criou um fenómeno muito, muito interessante. E se notares e conversares com os nossos mais velhos, vais dar conta disso. Todos eles se conhecem. Ou tiveram juntos na guerra, ou tiveram juntos na faculdade, ou tiveram juntos na Jota, ou tiveram juntos na UNITA, ou lutaram uns contra os outros, ou tiveram juntos na reconciliação. Tiveram juntos, todos eles conhecem. É verdade. E isso torna, digamos assim, uma sociedade muito pouco fragmentada, né? mais una. O que é bom, a estabilidade, mas também, por outro lado, torna as relações entre as pessoas mais informal, né? Eu não posso, eu estou a imaginar, eu não posso criar esse problema para o Walter é meu camarada, estivemos juntos no quarto do banco. É mais informal, é muito mais pessoal as relações entre as pessoas. A nossa geração é muito mais fragmentada, né? Portanto, como ela é mais fragmentada, as relações entre as pessoas vão ser mais formais. E o bom do lado formal é regras, né? As regras, temos todos que cumprir as regras. O mal do lado formal é que fica mais fragmentado, a coesão é mais difícil. Então temos um tema, né? Uma transição geracional que vai ser engraçado, né? Mas aí fugiu a minha resposta. Qual? Fugiu a resposta da minha pergunta. Não fugi a resposta. O que eu estou a tentar dizer é que a geração anterior à nossa geria o país com mais informalidade do que a nossa irá eventualmente gerir, né? E geria o país por essa razão, porque são todos muito mais próximos. Então, a nossa geração vai gerir o país com muito mais formalidade. Né? E essa formalidade é a fragmentação entre as pessoas. Portanto, acho que claramente vai haver uma alteração, digamos, na forma de gerir o país com mais formalismo. Né? E já vemos sinais dessa mudança em curso? Vemos, quer dizer, se eu precisar de resolver algum tema na maior parte das instituições hoje em dia, eu tenho que seguir os trâmites normais. Aliás, mesmo ao nível daquilo que é a minha atividade na CMC, na CASAI, eu não consigo ter, junto da CMC, onde eu tenho
grandes amigos, irmãos e família, pessoas que eu conheço família, eu não consigo ter uma vantagem por ter sido colega deles. Não, eu tenho que cumprir na íntegra tudo que o Código de Valores Imobiliários diz. Se eu vou levar multa, eu vou perder a minha licença. Né? Portanto, se calhar antigamente era um bocadinho mais, é o Walter, somos camaradas, tá? Havia mais informalidade nesse aspecto. Né? Sente que Angola está pronta para ser um país competitivo no mercado global? Antes da Angola querer estar pronta para competir no mercado global, a Angola tem que querer estar pronta para se enquadrar, no mercado global, né? Portanto, se estamos a falar de mercados em Angola, o mercado financeiro de Angola, a única parte internacionalizada está relacionada ou com o Estado da Educação de Angola. Se retirarmos o setor financeiro, o setor real, o grosso da internalização da Angola é petróleo e diamantes, né? Então, e esses produtos estão integrados em cadeias internacionais. Então, cabe-nos integrar o milho, cabe-nos integrar o arroz, cabe-nos integrar o nosso feijão, cabe-nos integrar isso tudo nessas cadeias. E é aí que temos que fazer o trabalho. O que é necessário? Bom, nós podemos ficar aqui um podcast inteiro só a falar disso, né? E eu acho que é necessário será necessário uma conjugação de fatores, mas a primeira, mas começa sempre com uma vontade de se padronizar aquilo que a gente faz com os padrões internacionais, né? Portanto, se eu quiser vender milho para fora, ele tem que ter um padrão internacional para ser comercializável lá fora. Começa logo por aí. A partir do momento em que tu padronizas ao nível internacional em termos de qualidade, depois vais padronizar em termos de quantidade, né? Portanto, quer dizer, é um trabalho de definirmos o que é que se faz lá fora e na verdade, de copiar. É verdade. Vou dar um exemplo. Os chineses fizeram isso muito bem. O chinês, durante os últimos 20 anos, não precisa de financiamento do Banco Mundial, por exemplo, para trabalhar. Eles têm dinheiro deles próprios e têm muito. Mas muitas vezes, quando eles querem fazer uma política nova, querem desenvolver uma indústria de telemóveis, por exemplo, ou o que for, eles muitas vezes contratam o financiamento do Banco Mundial, eles vêm com os consultores do Banco Mundial, eles aprendem com o Banco Mundial e depois, a segunda e a terceira vez, são eles próprios que replicam. O que é que isso é? Isso é uma técnica muito simples. Então, muitas vezes a primeira forma de inovar é copiando, né? Só copiar os padrões internacionais, colocamos aqui e vamos adaptando. Não é o mundo que tem que se adaptar a Angola, a Angola que tem que se adaptar ao mundo, né? Neste momento, qual é o produto mais fácil de internacionalizar? Boa pergunta. Não lhe consigo dizer um produto fácil de internacionalizar. Acho que o setor financeiro, se olhar para o setor financeiro como um produto, acho que seria o mais fácil de ser vendável lá fora, né? Quais são os instrumentos mais eficazes para financiar a nossa economia? Depende da natureza do projeto, depende da dimensão do projeto, depende da sensibilidade do próprio promotor. Mas, por exemplo, alguém que está a começar o seu pequeno negócio não pode ser o mercado de capitais, né? Não será o mercado de capitais e muito provavelmente não será a banca, né? Se é de uma sociedade de microcrédito para quem está a começar um pequeno negócio, a banca para quem já está mais ou menos a meio e o mercado de capitais para quem está numa posição de mau crescimento, né? Se pudesse, Walter, resolver um único problema estrutural da economia, qual seria? Na minha opinião pessoal, a educação é o principal gargalho do crescimento econômico da Angola, né? E educação a todos os níveis, né? Quer a educação, digamos assim, de casa, a educação primária, da família, a educação nas escolas, educação cívica, não é? Portanto, um conjunto de mecanismos para ajudar as pessoas, né? O angolano é um povo angolano. Nós somos pacíficos, nós somos trabalhadores, nós somos alegres, né? Só precisamos de ter um bom ambiente para podermos crescer. Como é que vê a relação do angolano com o dinheiro? Eu acho que é muito limitativo, depende da pessoa, né? Eu acho que depende da pessoa. Existe, por exemplo, o clichê do angolano quando ganha dinheiro,
quer dizer, quer demonstrar a sua riqueza, mas isso não é só do angolano, né? Eu acho que isso é generalizado. Mas a verdade é que nós precisamos de mais educação financeira, né? Lá está a questão da educação. A educação. Mais educação financeira. Nós temos que... A educação financeira ajuda-nos a perceber dois fenómenos. Uma coisa são fluxos, outra coisa é saldo, né? Ou seja, eu se ganho 10, posso gastar 8. Se tenho 10 na conta, não posso gastar 12, né? Então temos que ter alguma educação financeira, fundamentalmente para aqueles que têm mais capacidade financeira, né? Walter trabalha num fundo de investimento. O que é que faz verdadeiramente um fundo de investimento? Um fundo, quer dizer, eu trabalho numa sociedade gestora de fundos. Um fundo de investimento, na verdade, imaginem uma conta bancária, não tão simples, quer dizer, uma conta bancária que as pessoas colocam os recursos nessa conta bancária e ele tem um programa, uma agenda, ele tem um conjunto de regras que tem de seguir e depois vai fazendo investimentos. Sente que a banca tem conseguido ser o motor da nossa economia? O motor da nossa economia chama-se petróleo, né? E vai continuar a ser petróleo durante muito tempo. O que a banca tem tentado fazer é um bocadinho encontrar outros mecanismos para, como é que eu posso dar uma analogia, para acelerar esse crescimento, né? Então, é isso que a banca faz, a banca acelera ou desacelera, né? Mas é difícil porque, se reparar e olhar isso com alguma atenção, quanto mais um banco dá crédito, com mais dificuldades ele fica, porque existe ainda uma cultura de não pagamento, né? Então, pois, essa cultura também é derivada de vários fatores, mas de qualquer forma, este é um dos outros grandes entraves que nós temos, que é a impossibilidade de fazer o enforcement, né, dos contratos de crédito, né? O que é que sente que a sua geração sabe e a geração anterior não quis aprender? Isso é uma pergunta. Estamos no podcast 5 gerações. Eu acho que não podia faltar. Eu acho que os meus tios vão bater no fundo do sábado, né? Não, quer dizer, lá está. Bom, como eu expliquei logo desde o início, né? Eu gosto muito de história. E como eu disse logo desde o início, a geração anterior a minha é uma geração muito martirizada, né? Uma geração da guerra. E a filosofia ou a ideologia que havia na altura é a ideologia do comunismo, socialismo, chamemos o que quisermos chamar. Eu, na minha opinião, essa ideologia está provado que não deu certo, né? Isto não deu certo. Mas eu entendo o porquê que eles têm essa ideologia, né? Mas, na minha opinião pessoal, só se acaba com a pobreza criando-se riqueza. Criando riqueza não quer dizer criar ricos, né? Criar ricos é uma coisa, acabar criando riqueza é outra coisa, né? O Deng Xiaoping dizia: "It is glorious to be rich", mas ele não estava se a referir a ele, estava a referir ao país. E olha o que a China é hoje em dia, né? Portanto, pronto, respondendo à questão, o que é que eu acho que a nossa geração aprendeu, que a geração anterior não teve a oportunidade de aprender, é que só se combate a pobreza criando riqueza, né? Walter, quem é a pessoa que mais inspira? Seja na vida pessoal ou profissional? Bom, na vida profissional tem muita gente. Tem algumas pessoas que eu acho que era bom mencioná-las. Fique à vontade. Na vida pessoal, eu acho que eu diria os meus irmãos. Cada um que é o mais novo de 8, né? Sou mais novo de 8, cada um à sua maneira. Nós somos todos muito unidos. Não, somos mais que 8, somos 13. 8 só sou de pai e mãe. Assim. Mas nós somos todos muito unidos e pronto. E essa união veio também, de facto, temos tido dificuldades e isso inspira uma forma comum. Quando puderam, apoiaram os outros, né? Então, essa é a lógica que nós temos. Quando um pode, apoia, né? Então, isso, do ponto de vista pessoal, essa é a minha maneira de ser e de estar, né? Então, somos todas pessoas muito simples. Pessoas muito simples.
com os nossos defeitos, mas somos todos Sim, pessoas sim. muito simples. Do ponto de vista profissional, eu tenho muitas pessoas, eu iria enumerar algumas. Bom, Patrício Vilar, que eu direi que é o meu grande mentor numa fase da minha carreira, né? Um indivíduo extremamente inteligente, extremamente sábio. Eu estou ao PCA do Banco Caixa, então não só é um líder, mas também um amigo. Tem a Vera Daves, que é uma pessoa que é referência, sem dúvida, né? E assumiu problemas sérios muito cedo e aí está, né? Acho que é uma pessoa, um ser humano interessante, muito interessante, e eu acho que ela um dia, quando tiver a oportunidade, vai escrever um bocadinho do que ela passou e aí vamos conseguir perceber a dimensão, né, dela. É verdade. E a pessoa que me inspira do ponto de vista de liderança e também uma referência, um grande amigo é o Dr. Archie Mangueira, né? Dr. Archie Mangueira, não só por apostar, mas fundamentalmente por apostar em pessoas que ele não conhece e que de outra forma não teríamos oportunidade. Estou aqui porque ele me deu oportunidade, né? E eu acho que os jovens angolanos precisam sentir que têm oportunidade, né? Precisam de sentir que têm oportunidade, e acho que ele faz isso muito bem, né? Faz isso muito bem, e também, modéstia à parte, eu também tenho dado a oportunidade a outras pessoas que estão aí. Uns até agora já são chefes, Está tudo eu bem. até olho para isso até com, se calhar, um orgulho, né? Das coisas que mais me orgulho é ver que as pessoas que trabalharam comigo são diretores nacionais, administradores de bancos, diretores, secretários de Estado, enfim. Isso orgulha-me bastante, né? Um líder não é só quem resolve problemas técnicos, mas quem garante confiança no futuro. Como se cria essa confiança num país que ainda luta com tantas fragilidades? Lá está, as pessoas, quer dizer, as pessoas, os jovens, quer dizer, os angolanos em geral, nós precisamos sentir que temos oportunidade, né? Porque as fragilidades estão, as dificuldades estão, nós vivemos todas essas dificuldades todos os dias, mas as dificuldades muitas vezes até servem para tornar o nosso caráter mais resiliente, né? Exato. Tornar o nosso caráter mais resiliente. Então, a primeira coisa é que a pessoa tem que sentir que tem oportunidade. A equipa tem que sentir confiança, né? Tem que sentir confiança no líder. E como é que ela cria, como é que uma equipa cria confiança? A equipa tem que perceber que o líder está aí para corrigir quando as coisas não estão bem, mas está aí para lhe defender quando ele tem que ser defendido, né? Então, eu acho que essa confiança que tu crias mútua ajuda as pessoas a olhar para os desafios com esperança, né? Com esperança. Ou seja, eu vivo com dificuldades, nós temos as nossas dificuldades, mas tenho esperança que as coisas vão melhorar, né? O mercado de capitais pode ser uma alavanca para o futuro de Angola? Sem dúvida. Nós precisamos do mercado de capitais. Não é a panaceia que vai resolver todos os problemas, mas nós precisamos do mercado de capitais. Pronto. O mercado de capitais permite a mobilização de poupança, portanto, dá alternativas de poupança, mas permite, acima de tudo, que as pessoas consigam, por mérito próprio, financiar os seus projetos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A relação entre um promotor e um banco é comercial, é de relação. Exato. Portanto, eu tenho uma boa relação, tenho depósitos no banco, tenho uma relação com um banco. A relação de um promotor com o mercado é pragmática, portanto, quando a Bodiva colocou as ações na bolsa, até pessoas do Cabinda compraram ações da Bodiva. Essas pessoas nunca tiveram comigo, nunca tiveram relação connosco. A marca está ali, os resultados estão ali, né? E as pessoas apostaram. Isso vai fazer com que as pessoas se motivem para criar marcas, para criar boa governação, para criar bons processos, e o mercado vai se abrir para elas, né?
Quando fala da Bodiva, vem a ter um brilho nos olhos. Portanto, eu estou a implementar a CASAI, a fundar a CASAI. Nós somos, nesse momento, 8 pessoas ou 9 pessoas. Eu espero que um dia, daqui a uns anos, se voltar a ser convidado nesse podcast, já noutra geração, já vou estar noutra geração, vamos dizer, se calhar vai sentir o mesmo brilho nos olhos que eu sinto quando vejo, né, a Bodiva e a CMC, a Bodiva, porque são estruturas que nós começamos do zero. Dentro da CASAI também está a começar do zero, e dentro de alguns anos, e esperamos, aquilo vai entrar num ritmo bastante interessante. Também vou olhar com brilho nos olhos. Assim, de forma um bocadinho resumida, explica-nos o que é que faz a CASAI. A CASAI é uma sociedade gestora de fundos. Portanto, o que é que eu faço, na verdade? Eu monto fundos, identifico oportunidades, portanto, nós temos recursos próprios que também investimos e atraímos outras pessoas para investirem connosco. É basicamente isso que a CASAI faz. Isto é mais pessoal? Não. É uma instituição detida pela GEMCORP. Quer dizer, a GEMCORP é um fundo de investimento internacional. Tem operações nos Estados Unidos, Arábia Saudita, Angola, Congo, etc. Tem internacionalmente. Então, parte dessa estratégia internacional é criar uma estrutura cá. O que é mais interessante de criar uma estrutura cá é que permite a valorização local, né? Então, eu consigo, se calhar, encontrar oportunidades que o indivíduo em Londres não consegue encontrar. Então, esta valorização do know-how local está na gênese da criação da CASAI. Qual acha que foi o seu maior legado na Bodiva? A Bodiva, ela como um todo, acho que é um legado conjunto de muita gente, né? Incluindo eu, né? Portanto, quando a Bodiva foi inaugurada, até flyers eu levei de um lado para o outro, né? Até panfletos eu levei de um lado para o outro. E era diretor, como lhe disse. Nós despiamos muito de egos e de cargos para trabalhar, né? E eu acho que isso é um bocadinho a cultura da Bodiva, aquela paixão que as pessoas têm pela matéria, né? E isso talvez seja o meu lugar. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo mercado de capitais, talvez tenha sido esse legado, que também, na própria CASAI também, um dia quando tiver a oportunidade de lá ir e conversarem com as pessoas, vão sentir que aquilo está a vibrar, né? Que as pessoas estão todas muito apaixonadas e motivadas. Agora, Walter, sem falarmos de cargos, uma brincadeira. Sem pensar muito, por favor. Uma palavra que o define. Uma palavra resiliente. Um medo que nunca confessou a ninguém. Que nunca confessou a ninguém. Medo de aranhas. Dá-me pavor. Vamos dar destaque a isso. Um livro. Gosta de história? Livro? Tem tantos livros, mas um livro que eu gostei muito chama-se Trilhas do Medo. Uma música? Uma música que eu gosto muito e que tenho ouvido muito nos últimos dias. Gosto daquela música mais nos momentos de stress. É uma música, é um hip-hop angolano do Dani e do Abdiel, que se chama O Projeto. Uau! Que eu aconselho todo mundo a ouvir e a ler a letra, né? Que eles falam da vida deles, como é que eles chegaram lá. E eu acho que é interessante. Nos meus tempos de faculdade eu subia a ouvir. Ouvias, né? Os meus colegas diziam, mas esse estilo não combina contigo. Vocês não sabem. Um sonho que eu nunca disse em voz alta. Um sonho que eu tenho e que nunca disse em voz alta é andar por Angola de carro, fazer um périplo por Angola de carro, mas tudo seguido. Não sei, Luanda, dar a volta toda por Angola de carro. Qual sente que foi o momento mais feliz da sua carreira? 2022, quando fizemos a OPV do Banco BAE. Quando inauguramos o mercado de ações de Angola, foi um momento muito emotivo, muito interessante. Uau. Foram 10 anos de trabalho, e um culminar de 10 anos de esforço em vários setores. E o momento mais difícil? Como eu disse, novembro de 2020.
Foi o momento mais difícil. A época da Covid. Para quem liga quando tem boas notícias? Assim, alguém que lhe vem à cabeça. Nada de pensar muito. Quando tem boas notícias, eu gosto de ligar, principalmente para a minha mulher. Acho que é a pessoa que eu mais ligo quando tem boas notícias. E quando tem más notícias? Sabe que eu quando tenho mais notícias eu guardo para mim. A não ser que seja algo que eu tenho que partilhar, né? O falecimento de alguém ou o que for, mas se for o meu problema, eu sofro em silêncio. Qual foi o conselho mais marcante que já recebeu? O conselho mais marcante que eu já recebi foi do Dr. Patrício Bicudo Vilar em 2016, quando ele me disse na minha cara: tu és adulto, mas tens de ser adulto em todos os aspectos da tua vida. Uau. Usa esse conselho? Sempre. Se não fosse economista, o que é que seria hoje? Engenheiro informático. Ou historiador. Por que engenheiro informático? Porque eu gostava muito de informática. Eu confundia gostar de computadores com ser informático, né? Confundia, boa. Qual foi a decisão mais arriscada que já tomou? A decisão mais arriscada que eu já tomei ter saído do setor privado para ser sério. Não só arriscado, porque eu estava muito bem no Standard Bank, estava com até hoje, tenho perfeitas relações com eles. Portanto, estava claramente com possibilidade de ascensão, mas porque arriscado também, porque em retrospectiva, quer dizer, é um bocadinho mergulhar num sítio que eu não sabia onde estava a mergulhar na altura, né? Eu não tinha noção de onde é que estava a entrar. E hoje em dia, portanto, apercebi-me que aquilo foi uma decisão muito arriscada. Né? Podia ter deu certo, graças a Deus, mas podia não ter dado certo e depois não tinha o backup do setor onde eu estava. Né? Eu sei que já falou de alguns nomes que o inspiram, mas fale-nos o nome de uma única pessoa, um único líder que eu tenho. E porquê? Sem pensar muito. Acho Mangueira, não tem dúvidas, né? Bom, eu que já expliquei há pouco, né? Aposta na juventude, etc. Mas ele é super rigorosíssimo, é um indivíduo muito rigoroso, com sentido de missão, mas que do ponto de vista de liderança, um líder tem que se sentir confortável com o crescimento dos outros. Então, se reparares com alguma atenção, quer na Bodiva, quer na CMC, que é o Ministério das Finanças, qualquer líder que venha daquela escola não tem medo do crescimento dos outros, da exposição dos outros. Né? Exato. Então, o líder tem que estar muito seguro de si para permitir que os outros cresçam. Né? E ele tinha isso e que faz com que tu cries quase uma cultura de competição. Só para ter uma ideia, é engraçado, só para ter uma ideia entre nós diretores, quando estávamos na CMC, a nossa competição era ver quem tinha a melhor equipa, né? Então nós ajudávamos sempre que algum nosso quadro era elogiado, nós íamos olhar, estás a ver, o Tony era diretor da minha equipa, estás a ver, olha, o meu Dorival está a dar, então nós tínhamos essa competição entre nós, né? Então se cria uma outra maneira de estar e de pensar. Então, um indivíduo está muito à frente. Né? Quando pensa no futuro de Angola, qual é a palavra que lhe vem à mente? Esperança. Eu tenho muita esperança no futuro de Angola. Né? Então, Angola vai continuar, Angola vai ter que se desenvolver, não temos outro caminho, né? Não temos outro caminho e todos nós somos, temos o nosso tempo de passagem, nós nascemos, crescemos e vamos morrer todos, né? Mas o país vai ter que continuar, o país é mais importante de todos nós. Como líder, Walter, sente que o lado da família sofre muito? Muito. Na verdade, o lado da família é que sofre mais, né? Porque nós estamos no calor, estamos com adrenalina, em qualquer função, fundamentalmente funções com exposição pública, em que o indivíduo de vez em quando é atacado. Alguns exemplos que eu vos mencionei aqui são pessoas que são relativamente atacadas.
Exato. Quem sofre não são eles são família. profissionais, são líderes, têm mais que fazer do que se preocupar com um ataque ou outro, né? Mas a família, os filhos, fundamentalmente os filhos, já estão com alguma idade, com as redes Acesso às sociais, redes sociais. bullying, etc. Essa é a parte mais difícil de estar em cargos em funções de top, né? Como lidar e poder compensar esses momentos? Sempre possível compensar, sempre possível estar com eles. Criar memória, né? Criar memórias e, acima de tudo, dar a eles, fundamentalmente aos filhos, um lar estável, um lar feliz. É assim que se compensa. Agora, o sofrer bullying, o sofrerem coisas mais na rua, faz parte do processo de crescimento. Eles vão ter mesmo todos passar por isso. Por mais que nos doa. Sim, é verdade. Quais são os conselhos que recebeu dos teus pais ou da tua geração passada que passa aos teus filhos? Bom, o principal... Quer dizer, a minha mãe é uma pessoa também muito simples. E é uma pessoa que me dizia sempre para aproveitar as oportunidades da vida. Portanto, quem me deu a oportunidade foram meus irmãos, né? Para estudar, etc. Foram os meus irmãos que me deram a oportunidade. Então a minha mãe sempre me disse para aproveitar as oportunidades da vida, né? Então a minha grande mensagem, as minhas filhas são pequenas, mas uma já está mais velha, já compreende as coisas. A minha grande mensagem para ela é que ela tem que aproveitar, né? Não deixar passar nada. Assim, em forma de remate final, que é uma pena, que é uma pena mesmo, se tivesse que escrever uma carta para Angola de 2050, o que é que escreveria na primeira linha? Querida Angola, é com muita alegria que vejo que é o país que mais subiu no índice de desenvolvimento humano. Depois continuava a carta, mas era quem me dera um dia poder escrever essa carta. Né? Poderá escrever. O que é que não escreveria? O que eu nunca escreveria é: querida Angola, chegou o momento de voltarmos para a guerra. Né? Eu nunca iria escrever isso. Em momento nenhum. Forte. Assim, em forma de remate final, quero deixar umas palavras para um jovem jovens que nós temos a seguirem o caminho do Walter, os passos, principalmente no setor econômico. Estudem. Estudar, se tiverem oportunidade, estudem quando querem, estudem quando não querem. Mas não é estudar só para ter o diploma, é estudar para ser o melhor. Quem estuda para ser o melhor vai ganhar as qualidades certas para lá chegar. A segunda coisa que eu digo é, para além de estudar, aprendam inglês e mandarim. Inglês e mandarim são as chaves do conhecimento do novo século, né? Quem tiver essas duas ferramentas vai estar sempre à frente dos outros. A terceira coisa que é importante é espírito de sacrifício. Tudo na vida tem um custo e temos que saber sacrificar uma noitada, um amigo, uma saída para um objetivo maior e melhor, né? Espírito de sacrifício, estudar também não deixa de ser um sacrifício. Honestidade, foco, disciplina, é só a mensagem que eu dou. Obrigada, Walter. E outra coisa também muito importante, fundamentalmente quando o indivíduo vai tendo sucesso na vida, né? A humildade é muito importante e o indivíduo tem que saber fazer exercício de humildade. O indivíduo não pode saber de onde saiu e nunca pode esquecer para onde é que vai, né? O indivíduo que esquece de onde saiu vai se perder no meio do caminho, né? Então é só isso que eu tenho a dizer para os meus jovens. Que não é só. Bem captado. Obrigada, Walter, Obrigado, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Prazer. Tivemos aqui Walter Pacheco, um grande exemplo de liderança no nosso país e principalmente no setor econômico. A você aí em casa, este é o 5 Gerações. Até a próxima geração, até a próxima semente do futuro.